vez. E Deus tem falado algo muito importante ao meu coração. E esses dias Ele tem ministrado sobre o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de alguém. O que o Espírito Santo de Deus faz na vida de alguém. Nós sabemos que você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem gera Jesus dentro de você, quem gera o fruto do Espírito, para que você fique parecido com Jesus. E a verdade, amados, é que o Espírito Santo de Deus, ele tem me cobrado muito, tem chamado muita atenção acerca de honrá-lo durante o meu dia. Porque quando eu dobro o joelho, quando eu oro, eu honro Ele, eu peço, eu falo. Mas e durante o meu dia? E eu tenho visto, amado, que eu tenho desonrado muito o Espírito Santo durante o dia, de não lembrar, de fazer as coisas sem pedir o conselho, de falar com Ele durante... É isso que Ele quer. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você chame. A Bíblia diz lá em Romanos 4,17... o Deus que vivifica os mortos e traz existência às coisas que não existem. Deus chama a existência o que não existe. E como imagem e semelhança de Deus, você sabia que você também pode chamar a existência o que não existe? Deus colocou essa palavra no meu coração, fiquei a semana inteira preparando, e eu acho que foi ontem, 3 horas da manhã, ou foi anteontem, eu levantei e fui orar, o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra e falou, eu quero que você pregue sobre mim. Você guarda essa palavra para outro dia e você vai pregar sobre mim. O que eu faço na vida das pessoas. Agora, a verdade, amados, é o seguinte, você tem honrado o Espírito Santo? A Bíblia diz assim, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. E quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer qualquer coisa, será que eu estou dizendo assim, Espírito Santo, fala comigo, o que eu preciso fazer? Sabe? Qual a decisão eu tomo? Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. Espírito Santo, fala comigo. Sabe? Porque a verdade é que Deus está falando contigo a maior parte do tempo. Mas Deus fala tão suave, tão natural, que muitas vezes nós achamos que não é Ele, muitas vezes nós nem demos vazão a essa voz. E tem gente que diz assim, pastor, Deus não fala comigo. Deus está falando com você toda hora. Só que quando Ele fala e eu desobedeço, o que acontece? A próxima vez eu vou ouvir menos. Deus falou ao meu coração já uns 15 dias, 10 dias, para me dar uma palavra para alguém. E eu fiquei relutando, eu relutei durante 10 dias. E eu falando assim, Senhor, fala comigo. Ele fala, eu te falei para você dar a palavra para o rapaz lá, você não deu. Então, eu estou triste com você. Eu não saio de você, eu não te deixo, mas eu estou triste. Eu estou dentro de você, mas eu estou triste contigo. Se você não obedece nas coisas básicas, você quer ter um tratamento VIP? Você quer ouvir a voz dele, a direção dele? Se coisas simples você não obedece? Ele falou isso comigo. E a verdade, amados, é que o Espírito Santo de Deus, Ele quer, mais do que você, te usar. Mais do que você, Ele quer te dar direção, Ele quer falar, Ele quer mostrar segredos do coração dos outros para você. Mas será que eu honro Ele? Ou eu desprezo Ele? Ele está dentro de mim e Ele está falando o dia todo comigo. Será que eu tenho parado para falar, Espírito Santo, o que eu faço aqui? Espírito Santo, me ajuda aqui a comprar esse sapato. Espírito Santo, me ajuda, sabe? Você sabe o que uma informação privilegiada pode fazer por você? Eu fui comprar um carro e eu fui no banco para pegar um cashier cheque, não é? E porque a loja só aceita um cheque visado. E quando eu fui, ela falou assim, precisa de um código tal, e eu não tinha o código, eu falei, né, para uma senhora, eu falei, não, mas está aí meu nome, ela falou, não, mas precisa desse código e tal, não tinha o código, e aí eu tive que sair, ligar para o banco para pedir o código, ela me deu o telefone. Quando eu volto, ela estava ocupada, e eu fui num rapaz do lado, um jovem, aí ele falou assim, ele falou, você vai comprar esse carro? Eu falei, vou. Aí ele falou, você pegar o juro de 0,99? Eu falei, não, meu juro é 7,5. Ele falou, não, é 0,99. Eu falei, não, é 7,5. Ele falou, entra no site. Eu entrei e vi lá 0,99. Falei, mas está errado. Aí eu cheguei na loja para pegar o carro. Aí ele falou, eu falei assim, vem cá, por que meu juro é 7,5 e aqui está falando que é 0,99?
Aí ele falou, deixa eu ver. Aí ele falou, você fez a ordem antes da promoção. Eu falei, e daí? Ele falou, você pode cancelar a ordem, só que você não vai levar o carro hoje. E você vai perder $250 que você deu de depósito. Eu falei, não, pode cancelar. A prestação baixou mais de $100. Mais de $100 por mês. Ficou 400 e pouco, 480, se não me engano. Sabe o que é isso? Informação privilegiada. Agora, você quer ter essa informação privilegiada na sua vida? O Espírito Santo de Deus falar contigo? Você quer que o Espírito Santo use alguém para falar contigo? Você quer que o Espírito Santo te dê direção? Você honra Ele durante o seu dia? Ou você despreza Ele? Pequenas coisas que você for fazer. Senhor, eu vou conversar com fulano, me dirige, me coloca a palavra na minha boca. É isso que Ele quer. A Bíblia diz que Ele quer te guiar. Ele quer te consolar, Ele quer te dar direção, Ele quer te ensinar. Mas você lembra dele durante o dia? Sabe? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou com você, perdoa aquela pessoa, e você diz não. Se humilha para aquela pessoa, vai lá. Se humilha para ela, pede perdão. Não, não peço. E aí o Espírito Santo de Deus, ele entristece, você está apagando ele. A Bíblia fala isso. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, amado, ele é Deus. Ele está dentro de você, a Bíblia diz isso. E Ele está falando contigo. Através da sua consciência, através da voz interior. Eu não escuto uma voz audível, Ele fala aqui bem simples, bem tranquilo, bem suave. Mas a pergunta é o seguinte: será que eu tenho tido direção do Espírito Santo? Ou não? Eu tenho tido a direção do Espírito Santo ou não? Eu escuto Ele ou não? Essa é a pergunta. Veja bem, o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de alguém? O Espírito Santo, ele traz revelação, é informação privilegiada. Olha só, 1 Samuel 9,15. Porque o Senhor o revelará aos ouvidos, o Senhor o revelara ao Espírito de Samuel. Deus revelou a Samuel. Um dia antes que Saul viesse dizendo, aí aqui é o versículo 17 já. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem a quem já tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. Deus já tinha falado com Samuel um dia antes. Vai vir um homem, e esse homem vai ser o rei de Israel. E Saul estava procurando a jumenta do seu pai, jumenta tinha sumido, e ele foi atrás 3 dias, e o servo dele falou, olha, tem um profeta aqui, perto aqui. E Saul falou assim, mas nós não temos nenhuma oferta para levar para o profeta. Nós não temos nada para dar para o profeta. E o empregado dele diz assim, olha, eu tenho um pouco de prata aqui, vamos lá, eu te empresto. Porque ele não ia dar, Saul era o patrão. Com certeza, ele falou, eu vou te emprestar uma oferta para você dar para o profeta. E a Bíblia diz que ele chega, e quando ele chega, o profeta já sabia tudo que ia acontecer. E aí ele diz assim, olha, eu estou preparando a comida, você vai jantar comigo. E não preocupa com a jumenta não, que a jumenta já foi encontrada. Informação privilegiada, ele já sabia. A jumenta foi encontrada, mas você vai jantar comigo. E a Bíblia diz que Saul jantou, e depois que Saul jantou, Samuel falou com ele, você vai ser o rei de todo Israel. Isso é informação privilegiada. Agora já pensou, Deus chegando para você e falando assim, olha, não faça esse negócio, não faz isso, olha, faz aquilo, conversa com fulano. Deus cria conexões poderosas para mudar a nossa história. Sabia que às vezes o que você precisa está na pessoa do seu lado. E você está numa necessidade, a pessoa tem a resposta, mas sem revelação. Nós somos pessoas comuns. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Então, amado, nós precisamos dar valor, precisamos honrar o Espírito Santo. Durante o dia, naquela conversa que nós temos que conversar com Ele durante o meu dia. Esse tem sido o meu desafio, essa tem sido a cobrança que Ele tem feito a mim. Agora, veja bem, o Espírito Santo, ele pode transformar. Olha o que diz aqui 1 Samuel 10,6, acerca desse mesmo Saul, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, tomará pleno controle, dominará, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem, ou tu serás uma pessoa diferente. Quem quer ser uma pessoa diferente? Pastor, quer ser uma pessoa diferente?
com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu quero ser uma pessoa diferente no meu trabalho. Eu quero ser uma pessoa diferente na administração das minhas finanças. Eu quero ser uma pessoa diferente nas minhas emoções. Eu quero ser uma pessoa, sabe? Esse é o maior desejo de Deus, é transformarmos a imagem de Cristo. Agora, sem o Espírito Santo, isso não acontece nunca. Se eu não der valor ao Espírito Santo, se eu não valorizar esse presente grandioso que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, Ele está vivendo dentro de você. Agora, qual o espaço que Ele tem? A minha oração tem sido assim: Espírito Santo, cresce dentro de mim, porque eu sei que Ele está aqui. Espírito Santo, me toca. E Ele está dizendo: eu estou dentro de você, como é que eu vou tocar, cabeção? Espírito Santo, vem sobre mim, eu estou dentro de você, cabeção. Que conversa boba é essa? Que oração criança é essa? Espírito Santo, cresce dentro de mim, me domina, me controla, Espírito Santo, me mostra, me revela, Espírito Santo. Cresce dentro de mim, porque Ele já está aí dentro. Se você confessou Cristo, se você recebeu Cristo, Ele está dentro de você. E a diferença, amado, aqui o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo vinha sobre eles. E o Espírito Santo fazia coisas extraordinárias. Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você já imaginou chegar no céu? E aí chegar Abraão e fala assim: ô Saulo, vem cá, Saulo, vem cá, me conta aqui, como é que é ter o Espírito Santo dentro de você, Saulo? E o pastor Saulo vai falar assim: rapaz, é forte. Porque Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele, tinha sobre ele. Moisés tinha o Espírito Santo sobre ele, não dentro dele. O Espírito Santo entrou no ser humano em Pentecostes, lá em Atos. O Espírito Santo veio e eles foram transformados. Olha só, amado, aqui diz que ele vai ser transformado em outra pessoa. É como uma metamorfose. Uma lagarta passa por um processo e vira uma linda borboleta. E alguém estava falando assim: pastor, mas até quando esse processo vai durar, pastor? Até você ser aprovado. Senão você vai viver no processo, vai viver na prova. Enquanto você não for aprovado, você não passa o processo. Pastor, minha prova está durando 2 anos. Não, você está sendo reprovado há 2 anos. Prova, ela é curta duração. Prova tem data de validade. Se eu sou reprovado, o que acontece? Repito a prova, repito a prova, repito a prova, repito a prova. E a vida de muitas pessoas é essa. A prova é o quê? Olha, essa dificuldade que você está passando é para você perdoar aquela pessoa lá, que abusou de você. É para perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou, que te roubou, que te traiu. Você tem que perdoar ela. Não é opção, isso é ordem, é mandamento. Falta de perdão, não tem perdão. Tá? 3 pecados que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado não confessado, se você não confessa, não se arrepende, não tem perdão, e a falta de perdão. Se você não perdoa, Deus não pode te perdoar, é simples. Então, amado, às vezes Deus está falando conosco e nós não. Agora, quando eu obedeço, aí o Espírito Santo de Deus tem possibilidade de me transformar em outra pessoa. Agora veja bem, o que o Espírito Santo produz em nós? A presença do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que o Espírito Santo quer gerar em nós: amor, paz e alegria. Imagina, amor, paz, não precisa, irmão, o resto vem de graça. Porque só de você ter amor, paz e alegria. A pessoa que tem um filho dando trabalho, tem paz? Tem alegria? A pessoa que está devendo e não pode pagar, tem paz e tem alegria? A pessoa que não perdoa, tem amor? Não tem. Então, amado, nós precisamos entender isso, rever meus conceitos acerca de como eu tenho tratado o Espírito Santo. Como eu tenho tratado essa pessoa que habita dentro de mim, que mora aqui dentro. Eu me lembro dele durante o dia, eu converso com ele, eu peço a opinião dele, ou ele vai e eu vou na frente e ele vai atrás correndo. Como é que é? Sabe, a sua vida poderia ser muito diferente. Nossa vida poderia ser muito diferente. Sabe, eu tenho tido uma experiência esses dias, amado, assim, algo, sabe?
Tem algum tempo que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo de uma maneira muito poderosa. Sabe como é que é a nossa oração? A gente dobra o joelho e conversa, e nós não paramos. Nós não paramos e falamos, Espírito Santo, e aí, conversa comigo. O Espírito Santo de Deus está falando, eu estou aqui dentro de você. Eu quero te controlar, eu quero te dirigir. Mas me honra durante o seu dia, me honra, lembra de mim quando você estiver dirigindo, quando você estiver fazendo qualquer coisa, sabe? E comigo o que tem acontecido? Eu ouço muito o Espírito Santo de Deus no meu momento de oração, mas e no meio da multidão? Esse é meu desafio. Ouvir o Espírito Santo no meio do barulho. Ouvir o Espírito Santo no meio da multidão. Quando acontece uma situação, eu parar, respirar e dizer, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Quais são os planos? Quais são os planos para hoje? Qual é o projeto para hoje? Sabe? Ser controlado pelo Espírito Santo, ser transformado em outra pessoa, ver o fruto do Espírito ser gerado em nós. Se eu não honro o Espírito Santo, isso aqui não vai acontecer. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezo. Olha só, que diferença poderosa o Espírito Santo pode fazer. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, ancião. Uma semana antes, aliás, 10 dias, se não me engano, algum tempo antes, Jesus está preso, ele entra lá na casa do sumo sacerdote, e uma serva, falou assim, você é um deles. E Pedro falou, nem sei quem é Jesus, não conheço, nunca vi. Aí de novo, mais uma pessoa, a serva de novo, não, mas você também é galileu, ele fala, não, vai catar batata, vai plantar batata, não conheço esse cara. O mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, amaldiçoou, para escravo. Agora esse mesmo homem, está aqui, ó, só que tem uma diferença. Antes, ele não estava cheio do Espírito Santo. Antes ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Agora não, agora ele tem. Olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aqui ele está falando, amado, para o sumo sacerdote, para os comandantes da igreja, para os maiorais. Aqui ele não está diante de escravo. Diante da escrava ele nega Jesus. Aqui ele está diante do chefe, do maioral. E ele diz, e vós, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste, é que este homem está curado diante de vós. O mesmo Pedro. Que diferença, que diferença. Sabe, irmão, eu vivi algo assim. Eu fui preso com 2 quilos de maconha, né? Acusado de tráfico de droga. Entreguei o traficante, que era um presidiário, um extramuro, morava na penitenciária. Eu passava na porta da penitenciária, dava tchau para o PM, comprava a droga, punha 2 quilos uma vespa que eu tinha, passava na porta, dava tchau para os polícias e ia embora. E a polícia me prende com 2 quilos. E eles me levam preso, meu pai era policial, muito conhecido. E aí um vizinho meu me vê na cadeia, fala assim, o que você está fazendo aí na cela? 1 hora depois que eles me levavam, vamos pôr no pau de arara. Eu falei, pau de arara não. Quem conhece pau de arara? Coloca um pau aqui, ó, prende aqui com a algema, você fica pendurado, e eles dão um choquezinho assim, né? Eu falei, pau de arara não. Chama o homem da gravata branca. Sabe quem é o homem da gravata branca? Era um repórter que chegava lá e falava, você é vagabundo, você é safado. Falei, o homem da gravata branca não. E aí eu entreguei o traficante, falei tudo. E aí um vizinho viu, falou, o que você está fazendo? Eu falei, fui preso. Falou, rapaz, você vai dar uma vergonha, deve seu pai, rapaz. Seu pai é um homem tão honesto, tão honrado. Você não tem vergonha, não? Ele falou, vou ver o que eu faço. Aí ele foi lá, daqui a pouco os policial me pega, em vez de levar para a salinha do interrogatório, me levou para o office, para o escritório do delegado. O delegado falou assim, você é filho do Faria? Falei, sou. Falou, você não tem vergonha não, rapaz, seu pai é um homem tão honrado, você não tem vergonha? Eu fiquei calado. Ele falou assim, o que você tem? Falei, tem nada. Você, um tanto de droga desse, você tem poupança, cadê a poupança? Falei, não tem. O que você tem? Eu tinha um carro, um bug,
daquele com a roda grandona atrás, um bug muito lindo, né, que eu estava pintando ele, estava novinho. Eu falei, eu tenho um bug. Ele falou, você dá o bug? Eu falei, dou. Ele olhou para o policial, vocês viram o bug lá? Eles balançaram a cabeça, porque estava pintando na minha... Eu tinha um galpão muito grande, que era lava-jato, fazia fibra de vidro, pintava carro. E eles falaram assim, você dá o carro? Eu falei, dou. Então você vai embora. Cadê a chave? Eu falei, o carro está pintando, não está pronto. Aí ele olhou para os policiais, o policial falou, está pintando. Aí eu falei, tá bom. E aí demorou mais um mês, eles iam lá toda semana. E aí? Eu falei, está pintando o carro. E o carro ficou lindo, a bandeira dos Estados Unidos que eu tinha feito nele, um personalizado, branco perolizado, vermelho perolizado, a capô tinha as estrelas e o azul, era a pintura do bug. E aí, quando ele estava prontinho, um amigo meu chegou e falou, rapaz, ficou lindo. Eu sei alguém que troca uma 450, uma CB 450 no pau. Isso foi em 1980 e pouco. Uma CB 450 tinha saído, o cara troca no pau. Falei, será que troca? Falou, troca, você vai dar carro para a polícia, rapaz, está louco? Seu pai é policial, rapaz, para. Falei, então vamos lá. Cheguei lá, o cara viu o burro, ficou louco, falou, troca no pau, não sei. Falei, então, vamos fazer o negócio. Peguei a CB 450. E aí fechei minha oficina e fui para dentro do meu quarto. Fiquei 3 meses trancado dentro do meu quarto, sem sair. Sem sair. E aí eu ia no quarto da sala da minha mãe, eu vi o Fiat Uno com os 3 policiais parados na esquina, assim, na frente de uma loja. E eu falei, está querendo me pegar. Irmão, pensa no medo. Irmão, hoje eu faço assim, Senhor, me perdoa. Se eu fiz alguma promessa naquele tempo que eu ainda não cumpri, Senhor, me perdoa. Porque eu fiz tanta promessa. Pensa que o menino for crente. Eu estava desviado. Fiquei crente. 3 meses. A única coisa que tinha na televisão era a sessão da tarde. Mais nada. E eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa. 3 vezes, em 3 meses. Porque eu só lia a Bíblia. Falei, não sei orar, não vou falar, não vou ler Bíblia. E lia, amado, e lia a Bíblia, e lia a Bíblia. Depois de 3 meses, morrendo de medo. E um amigo meu ainda passava lá usado pelo inimigo. Falava assim, rapaz, tem um cara mau em caráter te procurando, meu irmão. O cara tá pesado, o cara tá te procurando. Todo dia ele vem aqui atrás de você. Falei, é o traficante. Traficante e o polícia quer pegar, o que eu faço? E eu não sabia, mas fiquei sem sair de casa. 3 meses, minha mãe falou assim, filho, vamos orar ali, nós vamos num culto ali, vamos. Falei, não vou não. Ela falou, vamos não. Irmão, e Deus usou ela de uma maneira, ela falou assim, filho, vai de moto, a doutora Lucy vai me pegar. Nós vamos no carro, vai de moto atrás de nós. Eu sei que você está doido para andar de moto, a moto novinha. E meu pai e minha mãe falaram assim, por que você está? Eu falei, quero descansar, eu quero férias. Trabalho muito, eu quero férias. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu nada. Aconteceu o quê? O que aconteceu? Estou querendo... Vocês querem que eu vá para a rua? Não, então me deixa. Né? Quando o negócio apertava, que a minha mãe e meu pai vinham, meu pai bateu na porta. Aí eu gritei assim, eu vou suicidar. Aí eles saiu de fininho, deixou quieto. Né? E aí, amado, eu falei, não vou. Aí eu pensei, olhei, já tinha umas 2 semanas que eu não vi os policiais mais. Falei, rapaz, eu acho que eu vou lá. E aí fui seguindo o carro da doutora Lucy, nós fomos. A igreja era desse tamanho aqui, ó. E era na garagem do pastor, estava começando, tinha uma telha eternite, um murinho, e a igreja era toda aberta, e um púlpito e umas 30 cadeiras. E aí eu estou lá, não sei o que o pastor pregou, estava pensando, acaba logo para me pegar a moto, que eu quero ir embora. E aí não sei, ele falou, vem todo mundo aqui na frente. Irmãos, quando eu fui na frente, ele pôs a mão na minha cabeça, eu caí de joelho, e comecei a falar língua estranha, comecei a orar em língua. Quando eu abro os olhos, tinha ninguém. Falei assim, uai, cadê o povo? Aí minha mãe está comendo pão de queijo, mas o pastor, e eu olhei no meu relógio, amado, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Eu devo ter caído de joelho, no máximo 8h30. O culto começou 7. Foi muito rápido o culto, tinha pouquíssimas pessoas. Foi muito rápido. Eu calculo entre 7h30, não, entre 8, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 1h30. Eu fiquei 5 horas de joelho orando, falando língua estranha. Para mim foi 1 minuto. Quando eu levantei, eu falei, mas será que o culto acabou? Não é possível. Eu só me dei conta quando eu vi que era 1h30 da manhã.
E minha mãe assim, e elas veio e me abraçou. Eu falei, ô mãe, me que potepana, me que protou, chamando na praia, eu não conseguia falar. Só falava língua estranha. Fui para o meu quarto, não dormi à noite. No outro dia, 7 horas da manhã, tomei um banho, que era coisa que eu não gostava de fazer. Peguei minha moto, saí de moto, abri minha oficina, depois de 3 meses fechada, abri. Era um portãozão bem grande, era um galpão grande. Falei, tomara que esse polícia apareça aqui. Vou pôr a mão, vai cair endemoniado. Vou falar de Jesus, vou aceitar Jesus. Tomara que o traficante venha aqui, tomara. Eu vou fazer uma oração, falar, demônio, sai! Ele vai cair no chão. Irmão, aconteceu o que aconteceu com Pedro, aconteceu comigo. Eu virei outra pessoa. Uma ousadia, mano, uma coragem. Eu queria achar os caras. Falei, eu só não vou na delegacia, mas se eu ver eles na rua, eu vou parar eles. Vou falar de Jesus para esses caras. Irmão, é isso que o Espírito Santo de Deus faz. É isso que o Espírito Santo na vida da gente. É isso que acontece quando você tem uma experiência. E esses dias eu orei. Falei, Deus, eu quero sentir aqui de novo. Eu quero aquilo, eu quero. E Deus falou, fica 3 meses trancado, é fácil. Falei, aí dói. 3 meses trancado. Você quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Dê valor a Ele, valorize, honra Ele. Honra Ele. Você quer ser mudado em outra pessoa? O Espírito Santo de Deus pode fazer isso em você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer isso em você. Ele quer fazer de você um administrador poderoso. Ele quer fazer de você um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, um cozinheiro maravilhoso. O Espírito Santo de Deus quer fazer de você um pai maravilhoso, um avô maravilhoso. O Espírito Santo quer, ele quer fazer isso em você. Mais do que você quer ele quer você. Mas você tem que chamar Ele. Deus chama a existência o que não existe. Nós chamamos a existência também, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, o que você tem chamado? Eu estou cansado, estou morrendo de medo, não dou conta, está difícil. Você tem chamado o quê? Esse homem não muda, essa mulher, esse casamento não presta. O que você tem chamado? O que você tem chamado? Você tem chamado a existência coisas boas, ou você tem chamado a existência coisas ruins? Você chama, você tem esse poder. Olha só, como Deus muda alguém. Atos 9:20, e logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam o nome, e para isso veio aqui para levar presos os principais sacerdotes aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Sabe, aqui diz que todos ficavam atônitos. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida? É todos ficar atônitos, falar, não é possível, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa mulher? O que ocorreu com ela? Tinha um schedule ali de 3 casas, agora tem 30, 5 pessoas trabalhando para ela, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Agora, será que eu quero isso? Será que eu desejo? Será que eu tenho valorizado? Entenda uma coisa, tudo que você valoriza, você atrai. Tudo que você despreza, você põe longe de você. Tudo que você honra, você atrai. Tudo que você desonra a sua esposa, você vai ver se você não afasta ela. Desonra os teus filhos, você vai ver se você... Desonra os seus amigos, e você vai ver se você não afasta eles. Tudo que tem... Irmão, tem gente que não dá valor à bênção de Deus. Tem gente que não dá valor ao que Deus coloca na mão dele. Deus dá um carro, e aí a pessoa, nos primeiros dias, oh Deus, obrigado, daqui a pouco, esse carro velho, vê o outro com carro novo, vê alguém com carro melhor, e começa a desprezar. Aí fala assim, Deus me dá um carro novo, e Deus fala assim, você está desprezando esse que eu te dei, eu não vou te dar mais nada não, para quê? Você vai desprezar o outro também? Sabia disso? Quando você despreza a bênção vai fugir de você. Se você não honra as pequenas coisas, se você não é fiel nas coisas pequenas, se você não honra o carro que você tem, não honra as coisas que Deus colocou na sua mão, quem falou que você vai honrar alguma coisa maior? Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito.
Quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, diz o Senhor. Sabe? Eu preciso abrir meus olhos para isso aqui, ó. Paulo, a Bíblia diz que as pessoas ficavam atônitas, confundidas, falando, como pode? Quem é esse? Ele perseguia a igreja, mas ele queria matar cristão. Agora ele pregava Jesus, agora ele estava cheio do Espírito Santo, agora ele estava possuído por Deus. Então, nós precisamos entender isso aqui, ó. Será que eu tenho honrado o Espírito Santo? Será que eu tenho pedido conselho para ele? Paulo era um homem dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz assim, olha, eu falo em línguas mais do que todos vós. Ele fala que ele era dirigido, ele quis ir para Damasco, o Espírito Santo me impediu, o Espírito Santo não deixou fazer. Ele ouvia a voz do Espírito Santo. Agora, Deus quer se apoderar de você, olha só, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungindo no meio dos seus irmãos, aqui é Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O Espírito Santo se apoderou. O Espírito Santo, ele vinha sobre. Hoje, ele está aqui dentro de mim. É muito mais fácil deixar ele tomar o controle. É muito mais fácil deixar ele se apoderar de mim. Esse é o desejo. Essa é a vontade de Deus. Sabe? E nós vemos aí o quanto Davi, ele agradava a Deus. Quando Davi alegrava a Deus. Então, amado, Deus quer se apoderar de você. O Espírito Santo de Deus te dá força, ele te fortalece. Olha só, Juízes 14, 6. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente o grande leão partiu rugindo em direção onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou o incidente, nem quanto a maneira como agiu ao seu pai nem à sua mãe. Olha só, amado, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, uma força sobrenatural veio. Sabe, quando você honra o Espírito Santo, aparece uma tentação, você vai ter uma força descomunal, você vai ter uma força para dizer não, para dizer negativo, não vou cair nessa cilada. Sabe, o discernimento de espírito, o discernimento do que está acontecendo. Isso é o que Deus quer fazer, amado, Ele quer se apoderar. Agora, eu tenho honrado Ele, eu tenho dado valor a Ele na minha vida. Então, amado, o Espírito Santo de Deus, Ele te dá força. O Espírito Santo de Deus te fortalece. O Espírito Santo de Deus me faz parecer com Cristo, ou me faz parecido com Cristo. Olha só, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele, e a si mesmo se purifica todo o que nele está, que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos capacita para sermos como Jesus, para parecermos Jesus. Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu imito Jesus Cristo. Sede meus imitadores como eu imito Cristo. Então, amado, o Espírito Santo de Deus é que vai gerar isso em nós. A imagem, a semelhança de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? O que se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? É uma pergunta que eu tenho que fazer todo dia. Se Jesus estivesse no meu lugar, com a minha esposa me tratou mal, minha esposa me ofendeu, minha esposa me... O que Jesus faria no meu lugar? Ah, pastor, mas eu não sou Jesus, né? Mas devia parecer com Ele. Devia buscar parecer com Ele. Devia fazer o que Ele faz. Devia pensar como Ele. Sem o Espírito Santo de Deus, amado, nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como. Ontem eu estava orando pela Hannah e pelo Bernardo. Eu estava orando, eles abriram a porta do quarto, e aí ela ficou pertinho de mim assim, e aí eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a ministrar. Falei, batiza ela, Senhor, batiza ela com o teu Espírito, Pai, batiza com o teu Espírito, Senhor, batiza a minha filha, batiza ela, batiza a minha netinha, Pai, batiza. E pus a mão no Bernardo, orei por eles, batiza, Senhor, enche eles do teu Espírito Santo, dá experiência poderosa. E aí eu baixei as mãos, ela pegou minha mão e pôs na cabeça dela de novo. Falei, ela quer. Sabe, você tem orado assim pelos seus filhos? Você tem chamado à existência aquilo que não existe? Você tem chamado à existência, sabe? O Espírito Santo de Deus, amado, ele vem quando ele é desejado, quando ele é querido. A palavra diz, olha, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar.
O Espírito Santo de Deus é um gentleman, ele não entra onde ele não é querido, ele não entra onde ele não é convidado, onde ele não é honrado, sabe? Busque uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais você será o mesmo. Nós vimos aqui os exemplos, nós vimos aqui como funciona. Então eu queria desafiar você, amados, a ver, a prestar atenção. Agora, eu preciso de poder para mudar. Olha aqui, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a promessa. A palavra diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, até sobre os servos e servas. A Bíblia diz que ele viria de uma maneira poderosa. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Sabe? Essa é a promessa que está lá em Joel. Essa é a promessa, amado, que cumpriu aqui em Pentecoste, mas que continua hoje. Hoje, isso ainda acontece. Quem busca, recebe. Quem pede, encontra. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Então, amado, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. De 1 a 10, tivesse um honrômetro aqui, de 0 a 10, o Espírito Santo, quanto eu tenho honrado Ele? De 0 a 10, no meu dia a dia. Não estou falando quando você está orando. Quando você está orando, Espírito Santo, eu te amo, Espírito de Deus. Estou falando quando você está no trânsito. Estou falando quando você está no teu trabalho, quando você está lá passando véia, quando você está lá batendo martelo, quando você está lá trabalhando. O quanto você tem honrado Ele. Espírito Santo, me dá sabedoria para me fazer essa comida aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, me dá sabedoria para construir essa escada aqui, Espírito Santo. Me ajuda agora, Espírito Santo, a limpar essa casa, abençoa essa família, Espírito de Deus. Coloca a tua mão, Espírito Santo, me mostra os detalhes, onde a minha patroa mais olha. Me mostra aqui, Espírito Santo. Será que faria alguma diferença no seu trabalho? Espírito Santo, me ajuda a pintar essa parede aqui. Não, eu pinto sozinho, eu não preciso do Espírito Santo, não. Quando você não pede, é essa mensagem que está passando para Ele. Eu não preciso dele. Eu não preciso do Espírito Santo para nada. Sabe? Eu queria desafiar você a pensar, a meditar sobre isso. O que é que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida? O que é que o Espírito Santo de Deus pode fazer no meu trabalho, na minha vida diária, na minha família? O que é que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha casa? Será que pode mudar alguma coisa? Olha só, desejo de verdade do Espírito Santo. Lucas 11, eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo, amado, ele é o Espírito da verdade, é o Espírito da Escritura. Ele é o Espírito da revelação, é o Espírito do conhecimento, é o Espírito da ciência, é o Espírito do poder. É pelo Espírito Santo que os homens de Deus profetizaram. É pelo Espírito Santo que eles se moviam. Pelo Espírito Santo é que Elias falava e as coisas aconteciam. É pelo Espírito Santo que Eliseu tinha revelação. Quando ele está ali, o exército cerca a casa dele. A Bíblia diz que Geazi está desesperado, o servo dele está desesperado. Meu Deus, tem um exército cercando. E o profeta lá tomando breakfast, lá tranquilo, fala assim, ô Eliseu, take it easy, man. Não, Eliseu, porque você não viu, vem na janela ver. Eliseu falou, não preciso ver não, Geazi, eu não preciso ver. Mas não, você não sabe, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja os anjos do Senhor ao redor daquele grande exército, amém? É assim hoje em dia, mas tem anjos que trabalham por você. A Bíblia diz que são espíritos ministradores a serviço dos santos, mas sem o Espírito Santo de Deus você não vai ver isso. Sem o Espírito Santo de Deus você não vai enxergar isso. Eu vi um testemunho, não sei nem se eu posso compartilhar, mas depois o irmão me chama a atenção, puxa a minha orelha. Ele está indo embora, e aí ele disse que pai, a filha ama escola, não perde aula por nada. E aí ele disse que ouviu-se muito forte, falou,
não leve ela para a escola amanhã. E ele falou, disse que arrepiou assim, amanhã você não vai para a escola não. Não, eu quero ir. Aí chegou em casa, conversou. De manhã, o irmão manda um vídeo, falando, olha, a imigração está aqui na porta da escola, lá em Everett. Quem falou com ele? Quem foi que falou com ele? Hã? Agora, se ele não honra o Espírito, se ele não ouve o Espírito, o que ia acontecer? Eu tenho profetizado, amado, ninguém dessa igreja vai ser deportado, ninguém, nem família, ninguém, até hoje ninguém, e não vai acontecer, não é? Eu comecei a orar acerca disso. Senhor, a tua palavra diz que seu servo jamais será envergonhado. Ninguém dessa igreja vai ser deportado, ninguém. Eu creio no Deus quem eu sirvo, eu creio. Agora, sem o Espírito Santo, como é que eu vivo sem o Espírito Santo? Você tem valorizado Ele? Você tem ensinado os seus filhos a buscar o Espírito Santo, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é Deus. Jesus, ele diz assim, olha, se eu não for, Ele não pode vir. É necessário que eu vá e preciso que eu vá. Porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador para que esteja convosco até a consumação do sexo, até o final de tudo. Ele vai estar com você, dentro de você.